Meus irmãos, como vocês sabem, esse período de janeiro e fevereiro, ele é marcado por preleções livres, né? Nós não estamos em nenhuma série, nós não estamos pregando necessariamente de forma expositiva, como é de praxe aqui na igreja. E eu gostaria de fazer um sobrevoo, algumas considerações com vocês esta manhã. A mensagem não será necessariamente expositiva nem temática. Talvez eu esteja até inaugurando um novo gênero de pregação. Eu não me proponho a ser necessariamente expositivo nem temático, mas quero fazer algumas reflexões com vocês. Quero que vocês abram a Bíblia, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos ler alguns textos, mas eu gostaria de começar a leitura a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler também o capítulo 2 de Atos, cumprimento desta promessa feita por Jesus, e a palavra de Deus nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos avançar um pouquinho ainda dentro deste capítulo, verso 41 em diante. E aqui no final de Atos 2, eu irei encerrar a leitura desta manhã. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Podemos assentar?
Meus irmãos, não posso falar por todos os obreiros, eu falo aqui em meu próprio nome, mas para mim é um motivo de muita angústia, de muito incômodo pregar quando a mensagem é livre. Parece que há tanta variedade, tanta vida no texto. Não sei se acontece com Israel, com Adileno, com Augusto, a mesma coisa, mas há uma angústia sobre qual texto eu vou pregar. Nós pregamos aqui expositivamente e sempre sabemos o texto que vamos pregar. As mensagens livres, ela tem essa liberdade que por um lado é muito bom, mas por outro lado causa uma angústia no pregador, causa uma certa angústia de alma, por assim dizer, saber qual texto para pregar, para expor, para explicar para a igreja. E eu confesso aos irmãos que a mensagem de hoje veio no meu coração no domingo passado, quando o nosso irmão Augusto estava pregando, e ele pregou sobre a cruz de Cristo. O Augusto demonstrou a centralidade da cruz na vida da igreja, mostrou que a cruz é o centro, a cruz é o coração, a cruz é o norte, a cruz é a base sobre a qual a igreja está fundada e fundamentada. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Corinto, ele pôde dizer no capítulo 2, que eu não fiz saber outra coisa entre vós, senão a Cristo e este crucificado. É evidente, meus irmãos, que Paulo não pregava apenas sobre a crucificação. Nós vemos nas epístolas que a mensagem de Paulo era ampla, envolvia vários aspectos da doutrina cristã, da teologia cristã, envolvia a ética cristã, mas ao fim e ao cabo, o resumo de toda a mensagem cristã aponta necessariamente para a cruz de Jesus, para a vida, para a obra de Cristo, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição e a sua ascensão. E quando Augusto, no meio da pregação, disse que não é à toa que esses quadros estão espalhados pela igreja, em dado momento ele disse: a minha mensagem de hoje é sobre o primeiro quadro, o quadro da cruz. Surgiu em meu coração imediatamente a ideia de falar sobre o segundo quadro, o quadro que representa o Espírito Santo. E se a cruz é o coração da nossa mensagem, se a cruz é o coração que bombeia o sangue, que sustenta o corpo de Cristo, que é a igreja, me permitam usar a analogia do corpo e dizer que o Espírito Santo é a mitocôndria deste corpo. O que é mitocôndria, Isaac? Mitocôndrias estão nas células, são fábricas de energia. A nossa energia, a nossa disposição, ela vem dentro da nossa célula por meio das mitocôndrias. Lá é gerada a energia do corpo. Assim como o Evangelho é central para a igreja, assim como a mensagem de Jesus crucificado é central para a igreja, o Espírito Santo, o elemento sobrenatural da igreja, aquele que dá poder à mensagem da cruz, ele também é fundamental para a igreja. O mesmo Paulo que em 1 Coríntios capítulo 2 disse que o cerne da sua mensagem era o Cristo crucificado, ele também diz no mesmo texto e no mesmo capítulo, aquele texto memorável, quando ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Logo eu entendo que o cristianismo bíblico não é apenas um corpo doutrinário, não é apenas uma série de ensinos,
não é apenas algo a ser memorizado e recitado. Evidentemente, o cristianismo tem um corpus doutrinário, evidentemente, a nossa fé tem uma sólida substância, tem um sólido ensino, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que existe um elemento incorpóreo, imaterial, que dá vida à igreja, que dá o poder à igreja. O Espírito Santo funciona como as mitocôndrias num corpo. Ele dá a vida, ele dá a disposição, ele dá a energia para que a igreja cumpra a sua missão. De sorte que o cristianismo não envolve apenas uma série de ensinos, mas o cristianismo aponta para um tipo de vida sobrenatural que apenas a operação do Espírito Santo em nós pode gerar, pode fazer. Há um elemento místico, há um elemento sobrenatural, há um elemento extraordinário dentro da fé cristã. E quando nós olhamos para o livro de Atos, e eu peço que você abra aqui no capítulo 1, logo no início, nós entramos num texto escrito pelo doutor amado, por Lucas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, e percebam que Atos dos Apóstolos não é um livro isolado, ele é o segundo volume de uma série de 2 volumes escrito por Lucas. O primeiro é o próprio Evangelho de Lucas, e na sequência, o segundo volume dessa obra é o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas começa a dizer aqui no verso de número 1, escrevi o primeiro livro a Teófilo. E aqui não importa saber se Teófilo era uma pessoa, porque o nome Teófilo significa amigo de Deus, ou se era um grupo de pessoas. Mas Lucas está dizendo, eu escrevi um livro anterior a esse. Ele está situando Atos no segundo volume da sua obra. E ele diz, o primeiro volume se refere a todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o Evangelho de Lucas relata a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. É nisso que está fundamentada a igreja, é nisso que está fundamentado o Evangelho, como nosso irmão Augusto pregou de forma tão clara no domingo passado. Lucas vai dizer que ele escreveu um volume anterior, e todo o desdobramento de Atos dos Apóstolos depende necessariamente daquilo que já havia sido escrito por Lucas. Vejam, lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ao iniciar o seu Evangelho, Lucas vai dizer que ele fez um empreendimento historiográfico. Ele se debruçou sobre a vida e a obra de Jesus, e para isso, nos diz a palavra de Deus, nos primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas, que Lucas fez um esforço historiográfico, conversando com os apóstolos, conversando com os primeiros discípulos, tendo acesso a fontes que já haviam sido escritas sobre a vida e sobre a obra de Jesus. Lucas faz um grande esforço, ele junta os escritos, ele entrevista as testemunhas, e com base naquilo que ele levanta de informações, ele vai escrever sobre a vida, sobre a obra de Jesus Cristo. E aqui é muito importante eu reforçar uma coisa, nem estava no script, mas eu gosto dessa liberdade de ir falando com os irmãos e fazendo pontuações que surgem à minha mente. O livro de Lucas e Atos tem uma preocupação por trás de todo o escrito. Vejam que Lucas está preocupado em dizer que tudo aquilo que ele está narrando não é uma ficção, não
é uma falácia. Lucas vai deixar bem claro, ele fez o trabalho de um historiador. Aquilo que ele está prestes a dizer é realidade, é verdade, aconteceu, foi verificado. Há fontes, tanto testemunhas oculares quanto fontes escritas, das quais ele se valeu para escrever este relato. E aqui novamente, esse primeiro volume também dirigido a Teófilo, no verso de número 4, Lucas vai dizer no seu evangelho que ele escreve tudo isso para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Percebam, meus irmãos, que Lucas aqui vai fazer uma narrativa, tanto do nascimento de Jesus, nascimento esse que foi extraordinário, como Cristo, Messias prometido, ele nasce de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Lucas vai dizer que esse Jesus, após o seu batismo, ele anda por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Após o seu batismo, Jesus inicia o seu ministério público. Jesus arregimenta para si os seus apóstolos, aqueles que ele escolheu para que fossem suas testemunhas. Jesus prega, Jesus liberta os oprimidos, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Porém, à medida em que seu ministério vai se encaminhando para Jerusalém, para o centro do poder religioso, Lucas também descreve que Jesus vai se encaminhando para a sua morte na cruz do Calvário. Jesus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, dá a sua vida na cruz. Jesus, cumprindo essas profecias, morre na cruz do Calvário. E aqui, meus irmãos, 2000 anos de história, às vezes nos separam do entendimento daquele ato da cruz do Calvário. Hoje em dia nós estamos tão influenciados pelo cristianismo em nossa sociedade, que a cruz é um símbolo usado, como disse o nosso irmão Augusto, até mesmo em prédios públicos, tribunais, órgãos governamentais. A cruz é um símbolo que remete inevitavelmente ao cristianismo. Mas o que talvez escape da nossa percepção é que a cruz também era o meio de morte mais cruel, mais violento e destinado aos bandidos mais desprezíveis na época de Jesus. A cruz era um escândalo. O cidadão romano não poderia ser crucificado. A crucificação era símbolo de alienação, de maldição, da morte mais cruel. Alguns anos atrás, em determinadas culturas, a cruz seria como se fosse a cadeira elétrica, a forca. Era um meio de execução. A guilhotina, que foi usada na Revolução Francesa. Mas a cruz não era apenas um meio de execução. Era um meio de execução mais terrível. O meio de execução destinado aos piores. E o Evangelho vai nos dizer, como o nosso irmão Augusto bem relatou, que Jesus, sendo Deus, ele encarna, ele assume a forma humana. Ele vive a vida que nós jamais poderíamos viver, sem pecado. Ele morre em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele recebe a maldição que estava destinada a todos nós, para que nós pudéssemos receber a bênção de Deus, a justificação prometida, a reconciliação almejada, o perdão dos pecados. Essa é a vida e o ministério de Jesus. É o centro do Evangelho, é a mensagem da igreja. E quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos,
Lucas pressupõe toda essa mensagem que ele já havia escrito no primeiro volume da sua obra. E a Bíblia vai dizer que após isso, após haver dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, a estes também, diz a palavra de Deus no verso 3 do primeiro capítulo de Atos, Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. O Evangelho é mensagem de boas novas, nos mostra o Deus conosco, aquele que assume a maldição que nos era devida, que morre em nosso lugar, mas a notícia não acaba por aí. A palavra de Deus nos diz que ao terceiro dia, conforme as Escrituras, Jesus ressuscita dentre os mortos. Vejam que Lucas tem também essa preocupação historiográfica, pois ele diz que Jesus não apenas ressuscita, mas ele se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis. Aleluia. Jesus se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis. Lucas está dizendo: o que eu estou a lhes dizer não é algo da cabeça de uns poucos discípulos malucos. Afinal de contas, só o fato dos discípulos assumirem esse testemunho, coisa que, como nos diz a palavra, coloca a pele deles em risco, já é uma evidência da ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer, e eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 3 em diante, Paulo vai dizer sobre este mesmo tema o seguinte. Paulo está falando sobre ressurreição com a igreja de Corinto. E Paulo diz no verso 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, Paulo está dizendo, isso não é novo. Eu não inventei a mensagem que eu prego. Paulo, de forma alguma, pode ser atribuído como o criador do cristianismo, como alguns historiadores pretendem fazê-lo. Paulo está dizendo, eu não inventei nada. O que eu ensinei, eu recebi. E ele continua, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aqui é o primeiro quadro que o Augusto pregou, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, verso 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. E vejam o verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo está dizendo que este fato era um fato verificável. Jesus se revela, como diz no verso 6, já ressuscitado a 500 discípulos de uma só vez. E Paulo diz assim, desses a maioria ainda está vivo. Ou seja, vocês podem ir lá, vocês podem questionar essa verdade, as testemunhas oculares ainda estão vivas. E ele continua, depois foi visto por Tiago mais tarde e por todos os apóstolos, e depois de todos foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. Então Jesus se apresenta vivo, e mais, aparece aos discípulos durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E esta manhã, meus irmãos, eu quero meditar um pouco com vocês sobre este evento do Pentecostes, narrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu quero meditar um pouco sobre este evento singular. O Pentecostes é um evento único, singular, assim como a cruz é um evento único, singular e irrepetível. Mas
de acordo com a palavra de Deus, o impacto do Pentecostes e as suas promessas continuam a ressoar até os dias de hoje. Eu quero explorar rapidamente 3 partes aqui, todas elas baseadas em Atos dos Apóstolos, 3 grandes linhas. A primeira é a preparação para o Pentecostes, a segunda, o significado do Pentecostes, e a terceira, os efeitos do Pentecostes. Em primeiro lugar, a preparação para o Pentecostes. Como eu disse, depois de ressuscitado, vai dizer-nos o médico amado, Dr. Lucas, Atos 1:3, que Jesus se apresenta aos seus discípulos e lhes ensina durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A primeira coisa que antecede o Pentecostes é a instrução de Jesus. Jesus faz uma espécie de seminário bíblico com aqueles obreiros. Percebam, meus irmãos, que aqueles apóstolos já haviam estado com Jesus durante 3 anos do seu ministério. Aqueles apóstolos conheciam Jesus, ouviam as mensagens de Jesus, mas a Bíblia vai nos dizer que apesar deles terem andado com Jesus durante tanto tempo, não havia uma compreensão completa a respeito da mensagem de Jesus. Não havia uma compreensão adequada do Evangelho. Se não vejamos, a maioria deles, nas suas manifestações, isso está relatado nos Evangelhos, não conseguiam sequer compreender a necessidade de Jesus ser traído, morrer e ressuscitar no 3º dia. Quando Jesus é crucificado e morre, a opinião geral, o consenso do colégio apostólico é que estava tudo acabado. A Bíblia nos diz que eles se trancam de portas fechadas. Isso está no Evangelho de João, com medo dos líderes, com medo das autoridades de Israel. Eles não haviam entendido. Alguns achavam que Jesus seria uma espécie de líder político que ia livrar Israel do domínio de Roma. Alguns entendiam Jesus como uma espécie de profeta. E é exatamente isso que caracteriza, por exemplo, os 2 discípulos que Jesus encontra já ressuscitado no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, eles estavam desanimados, eles estavam entristecidos, porque eles imaginavam, olha o que nos diz a palavra de Deus, no capítulo 24, verso 21, os discípulos, dizendo ao próprio Cristo: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois disso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E percebam como o coração deles era duro. Verso de número 22. É verdade também que algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Os discípulos tinham conhecimento, mas o conhecimento era incompleto. A Bíblia nos diz que Jesus já começa aí o seu ministério de ensino após ressuscitado, pois o verso 27 vai dizer que, começando por Moisés, Jesus discorreu por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus permanece, após a sua morte e ressurreição, 40 dias com os discípulos, dando um intensivo, dando um seminário bíblico, mostrando como ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Além disso, nos diz o verso de número 4, que junto com esse ensino, Jesus diz aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouviste. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Percebam que Jesus, após instruí-los, e a primeira coisa que interessante, não há um despertamento bíblico, não há um avivamento, não há uma renovação espiritual sem uma base doutrinária consistente. Eles precisavam entender, eles precisavam aprender, eles precisavam compreender as Escrituras Sagradas. E Jesus passa tempo instruindo, passa tempo ensinando eles. Todo o verdadeiro movimento do Espírito Santo acontece dentro de um ambiente em que há proclamação, em que há ensino, em que há pregação das Escrituras. Todo o verdadeiro movimento do Espírito Santo acontece quando há ensino saudável. Eu disse no início que a fé cristã não é meramente um corpo doutrinário que nós herdamos. Ela é muito mais do que isso, mas ela jamais será menos do que isso. Ela é mais do que um corpus doutrinário, mas ela nunca, jamais será menos do que um ensino verdadeiro das Sagradas Escrituras. Após isso, diz a Bíblia que Jesus comissiona esses discípulos. O verso de número 8 é considerado o esboço de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Craig Kinner vai dizer que aqui nós temos a espinha dorsal do livro de Atos. Os discípulos recebem o poder do Espírito Santo e este poder os habilita para ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é dado como promessa aos discípulos. E o Espírito Santo é dado com uma missão, a missão de pregação, a missão do cristianismo global. É o que a palavra de Deus vai nos dizer. Jesus chama os discípulos, orienta eles a não se ausentarem de Jerusalém e diz: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que depois disso, Jesus é assunto aos céus aos olhos dos discípulos. Ele ascende aos céus. Ele sobe para o lugar de exaltação, de honra, em que ele permanece ainda hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus sobe à vista dos discípulos. Os discípulos olham estupefatos. E nos diz a palavra de Deus que enquanto eles contemplam a cena, eu fico imaginando Jesus sumindo aos olhos deles. A Bíblia diz que eles recebem a visita de dois seres angelicais que dizem a eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Aí eles recebem novamente a promessa da segunda volta de Jesus. A Bíblia nos diz que após isso, após esse momento, após terem recebido a promessa do Espírito Santo, e percebam, até aqui houve um ensino da parte de Jesus, até aqui houve uma promessa e um comissionamento, mas havia também uma ordem expressa, que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Aleluia. Eu gosto desse termo. Lucas usa o mesmo termo no Evangelho de Lucas. Revestidos de poder. E a ideia no original é muito semelhante à que Paulo usa nas epístolas. É a ideia de vestir, de colocar uma roupa. Paulo às vezes usa essa figura de se despir e se vestir. E a ideia aqui no original aponta justamente para isso. Se vestir de poder ao receber o Espírito Santo. Quando eu estava meditando nisso, em tudo que Deus faz ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, o
que nós percebemos é que os discípulos são as mesmas pessoas que acompanharam Jesus. Esses que recebem a promessa são os mesmos que estavam trancafiados com medo. São os mesmos, é o mesmo Pedro, é o mesmo Tiago, é o mesmo João, porém há uma mudança fundamental que Jesus promete. Eles que estavam acanhados, eles que estavam tímidos, com medo, Jesus promete que haveriam de receber poder. Quando eles recebessem o Espírito Santo, eles seriam vestidos com esse poder. As mesmas pessoas, porém com um novo poder. Quando eu pensei sobre isso, eu lembrei do Augusto, que gosta de usar ilustrações de filmes. E a primeira ilustração que eu lembrei foi a do Homem de Ferro. O Tony Stark era um ser humano fraco, igual a todos, com todas as limitações, mas quando ele vestia a armadura, ele podia voar. Quando ele vestia a armadura, ele podia combater os inimigos, ele podia combater aeronaves. É mais ou menos semelhante o que Jesus diz aos discípulos. São os mesmos discípulos, mas com uma nova armadura. São as mesmas pessoas, mas com um novo poder. São os mesmos pessoas que são tímidas, fracas, inexpressivas, mas agora com uma vestimenta que habilita elas a serem testemunhas de Cristo. E o que eles fazem quando recebem essa promessa? Eles oram. E é interessante porque a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa, uma das 3 principais festas de Israel, a festa das colheitas. E Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia nos diz que durante 40 dias Jesus esteve com eles, ensinando. Ou seja, quando eles vão no verso 14 do capítulo 1 orar, há um hiato entre o início dessa reunião de oração e a descida do Espírito Santo. Esse hiato é um hiato de 10 dias. Durante 10 dias, vai dizer a palavra de Deus no verso 14, todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando os discípulos recebem esta promessa de Jesus, a Bíblia nos diz que eles vão imediatamente para a oração. E meus irmãos, é sempre assim na história da igreja. Via de regra, quando Deus quer derramar o seu Espírito sobre o seu povo, Ele leva o seu povo a orar antes. Via de regra, quando um avivamento vai eclodir no meio da igreja, há um clamor, há uma mobilização por oração. Foi assim em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se não, vejamos, irmãos, quando os discípulos estavam amedrontados, perdendo aquele fervor, com medo, após terem sido presos, Pedro e João presos pelo Sinédrio, nos diz a Bíblia que eles reúnem a igreja e fazem de novo uma reunião de oração, pedindo que Deus lhes desse ousadia e poder para proclamar o Evangelho. E diz a Bíblia, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Essa é a promessa de Jesus no Evangelho. Essa é a promessa que Jesus dá aos seus discípulos. Jesus diz aos discípulos, naquele famoso sermão sobre oração, Jesus diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Jesus continua dizendo, quem de vós, se o filho pedir um pão, dará uma pedra? Se o filho pedir
um peixe, vai dar uma cobra. E Jesus diz: ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é a promessa de Cristo. Calcado nisso, eles permaneceram orando. E ao longo da história da igreja, me parece que esse padrão sempre se repete. Nós ouvimos falar de avivamentos, como o avivamento que varreu o país de Gales no ano de 1903 e 1904. Nós ouvimos falar de avivamentos, como o avivamento que atingiu a tribo Zulu na África na década de 60. Nós ouvimos falar de avivamentos, como aqueles que varreram os Estados Unidos, o grande despertamento, que tinha como figura de exposição, como figura de proeminência, Jonathan Edwards. Nós ouvimos falar do avivamento metodista na figura de George Whitefield e John Wesley. Invariavelmente, o Espírito Santo é derramado com poder sobre a igreja, quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja busca, quando a igreja pede. Parece que eu posso ver aquele texto de Isaías, capítulo 44, verso 3, se não me foge a memória, em que o profeta diz: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e o meu espírito sobre a tua posteridade. Aleluia. O perfil, a inclinação que Deus abençoe é aquela que busca de forma desejosa, aquela que busca de forma intensa o Espírito Santo. E diz a Bíblia que os discípulos estavam assim, buscando, querendo, pedindo pelo cumprimento da promessa de Deus. E aí nos relata Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e vejam, meus irmãos, como eu mencionei, Pentecostes é uma das 3 principais festas de Israel. Os judeus deveriam peregrinar a Jerusalém durante essas festas para cultuar a Deus no templo. Ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele desce sobre a igreja num dia de festa. Jerusalém estava apinhada de gente. A Bíblia nos mostra que pessoas de todos os pontos do Império Romano afluíram para Jerusalém para participarem da festa das colheitas. E diz a Bíblia que os discípulos permaneciam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ainda orando, estavam ainda buscando a Deus, estavam ainda comprometidos com oração fervorosa, incessante, com aquela oração que não desiste até receber a promessa que Deus havia dado do Espírito Santo. E novamente eu abro um parênteses para dizer, é sempre assim que acontece. No país de Gales, Evan Roberts e os outros avivalistas vão dizer que as reuniões de oração adentravam a madrugada. Muitas vezes ele saía da igreja às 3 horas da manhã. Quando estava saindo, já havia filas do lado de fora para a reunião das 6 da manhã. Sempre foi assim. Na África, na década de 60, entre os Zulus, nós temos a informação que aqueles irmãos pobres levantam um templo de madeira para 15 mil pessoas e tem que fazer 3 cultos por dia para dar conta da multidão que se aproximava. Mas nos diz a historiografia que foram 13 anos de oração por avivamento. É sempre assim. A igreja estava orando, e aí a Bíblia vai dizer, estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, aleluia, de repente, o Espírito Santo, ele não pode ser manipulado pelo ser humano, ele não pode se acoplar à agenda da igreja.
Nós não podemos dizer, vamos fazer um culto de avivamento. Isso é liberdade, isso é soberania de Deus, isso é o livre manifestar do Espírito Santo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O vento aqui é o símbolo dessa ação do Espírito Santo. Assim como o vento não pode ser manipulado, apesar de ter entre nós quem já disse querer estocar o vento. O vento não pode ser estocado, o vento não pode ser manipulado, o vento não pode ser controlado. Eu não posso dizer, vento, sopre aqui a 40 km por hora, ou sopre a 60. Ele sopra onde quer, como quer, da forma que quer. Assim o Espírito Santo é livre, é soberano, não pode ser reduzido à agenda das nossas igrejas. Ele é livre para se derramar, Ele é livre para encher, Ele é livre para renovar, Ele é livre para trazer essa vida. Nós não podemos manipular o Espírito Santo. Eu penso que a única coisa que nós podemos é fazer como aqueles cataventos lá em Osório, é ficar no caminho do vento e deixar que o vento mova as nossas hélices e produza energia para a glória de Deus. Aleluia. De repente veio um som, e a Bíblia diz que começaram a aparecer entre eles línguas como de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes havia concedido. A Bíblia vai nos mostrar que isso é o cumprimento de uma profecia lá do Antigo Testamento, do profeta Joel. Os discípulos são cheios e falam em outras línguas. Eu não vou conseguir entrar nos detalhes aqui, mas eu preciso lhes dizer, as línguas aqui de Atos 2:4 não são as mesmas de 1 aos Coríntios 12:14. As línguas aqui são idiomas. Em 1 Coríntios 12:14 são línguas celestiais, ininteligíveis. As línguas aqui não dependem de interpretação, lá dependem de interpretação. As línguas aqui são usadas para proclamar as grandezas de Deus. Em 1 Coríntios 12:14, elas são principalmente uma linguagem de oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo cai. E pensem, meus irmãos, Jerusalém estava repleta de visitantes. Afinal de contas, era a festa das colheitas. As pessoas estavam comemorando a colheita, os frutos da lavoura. E a Bíblia nos diz que aquele som, ele se espalha. E quando, nos diz o verso 6, se fez ouvir aquela voz, afluiu grande multidão. E essa multidão, diz a Bíblia, fica perplexa. Por quê? Porque todos sabiam que aqueles que estavam ali reunidos eram galileus. Galileus era uma espécie de subúrbio de Israel. Era uma região de gente pobre. Era uma região de pescadores. Era uma região de gente inculta. Era uma região de gente que não tinha acesso à informação. Seria muito difícil achar a cultura inglesa na Galileia, Wizard, Yazid. Não, eles eram desprovidos dessa educação formal, mas nos diz a Bíblia que quando o Espírito desce sobre os discípulos, eles começam a falar uma variedade de idiomas. As pessoas começam a entender, os discípulos proclamando as grandezas de Deus em vários idiomas, e eles ficam perplexos, verso 12, e se interpelam uns aos outros. O que isso quer dizer? Uns ficam estupefatos, outros acham que eles estão bêbados, como diz o verso 13. E aqui, a partir do verso de número 14, Pedro começa a explicar o significado do Pentecostes. Meus irmãos, como eu disse, Pentecostes é um evento único, irrepetível, assim como a cruz é um evento único, irrepetível. Pentecostes marca a descida definitiva do Espírito Santo sobre o povo de Deus.
A partir deste texto, de Atos 2, a igreja é fundada, e ela é fundada com um banho, com uma vestimenta de poder e do Espírito Santo. Porém, em um outro sentido, o Pentecostes é sim para nós. Mostra sim um caminho para a renovação espiritual. Mostra sim um caminho para o enchimento do Espírito Santo. Nos diz a Bíblia que quando isso acontece, aqueles discípulos atônitos, Pedro se levanta para pregar. E basicamente o que Pedro diz é que ali em Atos 2, eu vou tentar apressar bastante, para nós não nos alongarmos, está surgindo uma nova era. Pedro diz que está surgindo uma nova era. Quando as pessoas olham e não entendem nada, Pedro diz no verso de número 16, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonhos os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Como eu disse, Pentecostes marca o início dessa presença, deste poder do Espírito Santo. É o cumprimento da promessa que Jesus havia feito no Evangelho de João, que ele iria ao Pai, mas que não deixaria a sua igreja órfã, que enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. E percebam o que acontece no Pentecostes. Pedro vai mostrar que este Pentecostes, essa data, ela inaugura uma nova era, aquilo que nós chamamos na teologia da escatologia inaugurada. É por isso que Pedro se refere àquele derramar do Espírito Santo como últimos dias. E quando a Bíblia fala em últimos dias, ela está se referindo a esse interregno de tempo entre a ascensão e exaltação de Jesus e a volta de Jesus Cristo glorioso. O período ou a época da vida e do ministério da igreja. Pedro está dizendo que uma nova era está sendo inaugurada e que a marca distintiva dessa nova era é que agora o Espírito Santo viria sobre todo o povo de Deus. O Espírito Santo ele está presente no Antigo Testamento. Ele vem eventualmente sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas. Ele é aquele que vem sobre Sansão e dá uma força sobre-humana. Ele é aquele que habita Bezalel e o capacita a ser o artífice das coisas que Deus havia dito para Moisés construir na sua arca. O Espírito Santo está nos profetas, o Espírito Santo é derramado até sobre reis. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo é derramado sobre Saul, ele profetiza. Porém, o dia de Pentecostes marca a inauguração do reino escatológico de Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo não poderia ser dado sem a ascensão de Jesus. Quando Jesus ascende aos céus, a Bíblia nos diz que ele assume a condição de autoridade máxima do cosmos. É por isso que ele diz aos discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Jesus assume a sua posição de autoridade, ele envia o Espírito Santo e inaugura uma nova era, na qual agora o Espírito Santo desce sobre velhos, sobre jovens, sobre moços, sobre moças, desce sobre servos, sobre servas, desce em várias etnias. Ele não está restrito aos judeus, ele não está restrito àqueles que têm pedigree, ele não está restrito aos teólogos. A liderança de Israel é sobre todo o povo, diz a Bíblia. Aleluia. O Pentecostes marca este início, e mais do que isso, o Pentecostes reafirma a mensagem cristocêntrica
do apóstolo Pedro. Depois de explicar o fenômeno, nos diz a palavra de Deus, que Pedro começa a pregar a partir do verso de número 22. Primeiro Pedro explica o que está acontecendo. Depois Pedro começa a pregar para aquela multidão. Sempre que há um derramar do Espírito Santo, Cristo é exaltado. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria do que é seu, não falaria de si próprio, mas exaltaria ao Cristo crucificado, ressurreto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pedro começa a pregar e a mensagem de Pedro, vejam meus irmãos, é a mesma mensagem que a igreja prega ao longo desses 2000 anos. Verso de número 22, Pedro vai falar sobre a vida de Cristo. Verso de número 23, Pedro fala sobre a morte de Cristo. Verso de número 24 a 32, sobre a ressurreição de Cristo. Verso de número 33 a 35, sobre a exaltação de Cristo. Verso de número 36, sobre o senhorio de Cristo. Verso de número 37, o sermão acaba e Pedro não precisa fazer o apelo, porque a própria multidão faz o apelo por Pedro. A Bíblia diz que depois de pregar estas coisas, falar da vida, da morte, da ressurreição, da exaltação, do senhorio de Cristo, verso de número 37 diz a Bíblia, que a multidão se compunge. O coração da multidão é quebrado, o coração daquele povo é estraçalhado pelo Evangelho. E nos diz a Bíblia que eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer diante desse Jesus? Que é Deus, que viveu a vida que nós não poderíamos viver, que morreu a morte que nós merecíamos morrer. Esse Jesus que o túmulo não conseguiu segurá-lo, porque ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia. Esse Jesus que está no lugar de maior autoridade cósmica. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que faremos diante disso? Qual é a resposta apropriada a esta pregação, a esta mensagem? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao ouvir a mensagem, só há uma resposta apropriada: arrependimento e fé. A fé aqui não está explícita, mas ela é pressuposta. Evidentemente, se não acreditássemos na mensagem, não poderíamos respondê-la em arrependimento. Como eu devo responder esta mensagem? Crendo naquilo que as Escrituras dizem e me arrependendo dos meus pecados. E Pedro fala mais: e sendo batizados em nome de Jesus Cristo. A fórmula aqui está reduzida. Nós sabemos que o comissionamento da igreja é que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro está dizendo: se arrependam, creiam e sejam batizados. O batismo evidentemente não salva. Ele é um sinal visível de uma graça invisível. A resposta a esta mensagem é só uma: arrependimento e fé. E aqui Pedro fala algo extraordinário. Aqueles que se arrependem e creem, recebem o dom do Espírito Santo. Aquilo que no passado vinha esporadicamente sobre reis, sacerdotes, profetas, o Deus Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que estará conosco para sempre. Pedro diz: se arrependam, olhem para a cruz, como disse o nosso irmão Augusto.
Vejam na cruz o Deus que se fez carne, que nos amou de tal maneira, que se entregou por nós. Às vezes eu ouço dizer, já ouvi gente dizer, será que Deus me ama? Senhor, se tu me ama, fala comigo nesta manhã. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia vai dizer que esse chacoalhar do Espírito Santo, essa mensagem de conversão, ela atinge aquela multidão. Verso de número 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando a palavra de Deus vem acompanhada do Espírito Santo, é outra coisa. O Evangelho não é apenas uma elucubração de palavras, não é apenas uma teologia bem elaborada. Conta-nos a história que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando subiu o púlpito para pregar, aquelas igrejas antigas, né, que tinham uma escadaria para chegar no púlpito, cada degrau que ele subia, ele dizia, eu creio no Espírito Santo. Meus irmãos, como resultado de tudo isso, o Espírito Santo enche aquela igreja. E aqui eu quero já me encaminhar para o final, eu nem vou conseguir pregar tudo que eu coloquei no meu coração. Quais são os reflexos do Pentecostes na vida daquela comunidade? Em primeiro lugar, o Pentecostes habilita os crentes a darem um testemunho corajoso. Em primeiro lugar, o Pentecostes, o Espírito Santo é dado com a finalidade que os discípulos fossem testemunhas de Jesus. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser acompanhada do poder do Espírito Santo. É o Espírito, nos diz a palavra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles discípulos trancafiados, eu estava pensando nisso ontem, morrendo de medo da liderança dos judeus, agora pregam. Agora olham para aqueles líderes e podem dizer, esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora eles podem ser espancados. E diz a Bíblia que saem alegres por serem acharem dignos de sofrer por causa da mensagem do Jesus crucificado. Em primeiro lugar, o Espírito Santo capacita os cristãos a terem ousadia. E vejam, meus irmãos, quando a igreja está passando por dificuldade, isso aconteceu em Atos capítulo 4, quando os apóstolos apanharam, quando a igreja está passando por dificuldade, isso está relatado a partir do verso 23 do capítulo 4, os discípulos não oram, eles não oram por proteção, eles não oram por segurança. Aqui é uma oração ousada. Eles dizem assim, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Diz a Bíblia que quando eles oravam, vem um terremoto santo no lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Em segundo lugar, o resultado deste enchimento do Espírito Santo é conversão em massa. E esse é um esboço que acompanha todo o livro de Atos. O Espírito Santo desce sobre a igreja e a igreja cresce em número. Isso está em Atos 2, isso está em Atos 4, isso está em Atos 19. Sempre que há uma manifestação do Espírito Santo, há crescimento da igreja. E aqui nós vivemos numa espécie de paradoxo. O nosso irmão Augusto falou muito bem que a cruz, a mensagem cristã, não promete uma vida sem desafios, sem desconfortos, sem aflições. Na verdade, muitas vezes,
os conflitos, os confrontos, as aflições, as angústias até aumentam. Mas eu fico perplexo quando Paulo consegue dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, mesmo falando da angústia no capítulo 1, das dificuldades que lhe sobrevieram, ele vai dizer no verso 14 do capítulo 2, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Por mais que haja dificuldade, por mais que haja oposição, nós temos a promessa de Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Agora, esse triunfo não é sempre da maneira que nós queremos que ele seja. A igreja triunfa em meio ao martírio, a igreja triunfa em meio à perseguição, a igreja triunfa em meio ao abandono, em meio às dificuldades. Tertuliano chegava a dizer que a semente, o sangue dos santos era a semente que brotava nova vida, novas conversões. O Espírito Santo habitando a igreja faz dessa uma locomotiva imparável, faz dessa um poder incompreensível, um poder imparável. A Bíblia diz também que o Espírito Santo opera uma comunidade transformada. Os discípulos já não eram mais o mesmo. E ao contrário do que muita gente pensa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, não retrata nenhum tipo de socialismo. Não é o comunismo que está aqui sendo explicitado de forma alguma. Os discípulos não perdiam direito às suas propriedades. E a prova disso é o que o Pedro vai falar a Ananias. A propriedade era tua, tu podia conservar. Vendendo ela, tu poderia reter o dinheiro, era teu. Não havia nenhum tipo de constrangimento aos bens dos discípulos. Porém, nos diz a Bíblia que eles passam a se olhar como uma família. E como uma família, eles passam a se auxiliar mutuamente, a se ajudar mutuamente, a caminhar junto essa caminhada. E o Espírito Santo marca esta união, esta comunhão, esta koinonia. E por fim, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que essa igreja, sob o poder do Espírito, é por isso que Lucas escreve Atos, é mostrando como uma comunidade de cerca de 120 pessoas, todas elas inexpressivas do ponto de vista cultural, todas elas inexpressivas do ponto de vista intelectual, todas elas sem expressão alguma na política, na religião de Israel, mas essa pequena comunidade, cheia do Espírito Santo, é usada por Deus para proclamar o Evangelho. Evangelho esse que surge, cuja proclamação surge de Jerusalém e que acaba no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, atingindo até mesmo a capital do Império Roma. O mundo é atingido por este Evangelho. E vejam, o mundo é atingido em poucas décadas. A narrativa do livro de Atos abrange poucas décadas, sem redes sociais, sem televisão, sem veículos automotores. A igreja revoluciona o mundo ao ponto de que quando Paulo chega em Éfeso, as pessoas dizem: estes que perturbaram o mundo chegaram também aqui. Aleluia. E o que resta para nós, meus irmãos, hoje, e aqui eu quero encerrar, como eu disse, Pentecostes é um evento irrepetível. Pentecostes, como a cruz, faz parte da história da redenção, marca a chegada do Espírito Santo, marca o início da era escatológica inaugurada por Jesus Cristo, marca o Espírito Santo sendo derramado indistintamente. Porém, o Pentecostes aponta não só para a concessão do Espírito Santo, mas para a possibilidade de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo.
Todos os cristãos têm o Espírito Santo, mas nem todos são cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. Tem três coisas nesse texto. Primeiro, o texto está no imperativo, é uma ordem. Segundo, o texto está na voz passiva. Não é algo que eu faço, é algo que eu recebo. Eu preciso apenas me colocar no lugar de receber. Eu não posso me encher, eu não posso promover esse enchimento, eu apenas recebo. Em terceiro lugar está no plural, é a comunidade cristã que é desafiada a ser cheia do Espírito Santo. E eu encerro dizendo que nós precisamos de um avivamento contínuo. Buscar o Espírito Santo é necessário para fortalecer a nossa missão de sermos sal e luz. Sempre que enfrentamos temores, meus irmãos, devemos recorrer à oração para a renovação espiritual. O enchimento do Espírito de ontem não serve mais para hoje. Aquele enchimento de Atos 2 foi para Atos 2. Em Atos 4, depois de perseguidos, eles precisavam ser novamente cheios do Espírito Santo. Quantos de nós nos encontramos esta manhã vazios, acomodados, secos? Esta manhã, o meu clamor, o meu pedido e a minha oração aqui, venhamos a orar e a clamar a Deus, para que esse poder que vestiu os discípulos, que vestiu os apóstolos, que vestiu Estevão, que vestiu Paulo, que vestiu os discípulos em Éfeso, venha também nos vestir. E que, portando essa armadura sagrada, tal como o Tony Stark se transforma no Homem de Ferro, a igreja será imparável e cumprirá os desígnios de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por o teu Espírito, sem o qual não há obra missionária, sem o qual não há igreja, sem o qual não há vida, Senhor. Pai, assim como os teus discípulos no Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo. Eles já eram convertidos, mas precisavam ser cheios, Deus. Cheios de coragem, cheios de poder, cheios de ousadia. Que o teu Espírito, Senhor, nos habite, nos transforme, nos transtorne, Senhor. Não queremos apenas o dom do Espírito Santo como habitação, mas queremos experimentar aquilo que Paulo diz, sermos cheios do Espírito Santo, conhecermos toda a plenitude de Deus, conhecermos a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, sermos tomados pelo amor de Cristo que excede todo o entendimento. Vem, Senhor, sobre nós, habilita-nos, Senhor. É o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.